E aí, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, aqui junto comigo tá o Thiago, isso. E junto nós vamos ter mais uma aula de História. Por falar nisso, se assustou aí no sofá? Se arrumou na cadeira? Deu um sustinho? Acelerou o coração? Vamos começar alto astral, começar com tudo, aula de História. Isso. Mas antes da gente começar, aqueles recados para você acalmar o coração então, respirar, ficar melhor, mais tranquilo. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de entrar na atividade da aula de hoje, clicar no link da atividade obrigatória, responder a atividade, clicar em concluir e enviar então a sua atividade, garante sua presença, sua avaliação. Você que responde às tarefas aqui pela TV, lembre-se de fazer suas tarefas bem feitinhas, com capricho, bem bonitinho. Avisa sua escola, marca com eles a data melhor para você entregar essa tarefa com segurança, tranquilidade na escola e também garantir a sua presença, a sua avaliação. Acalmou o coração, criança? Podemos começar nossa aula de hoje? Podemos? Lembre-se, avisa geral, avisa todo mundo, marca todo mundo lá, marca a gente nos stories, avisa nos grupos da sala, todo mundo. Tá começando a aula de História, marca a gente aí. Isso, a gente reposta, vai ficar muito legal. Vamos fazer essa interação. Comenta sobre a aula de hoje, manda o retorno lá. Fica muito legal, muito melhor. Você que assiste pela internet, lembre-se de clicar no joinha. Dê o seu like lá bonitinho na aula de hoje. Ei, pra gente falar sobre a aula de hoje, a gente deixa de falar um pouco da história mundial e voltamos para a história do Brasil. Sim, vamos falar de história do Brasil novamente. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos a falar de história do Brasil. Voltamos sim! E você lembra que nós paramos nossa última aula, ou nossas aulas de história do Brasil, falando dele, Getúlio Vargas. E hoje nós vamos falar sobre o finalzinho do primeiro governo Vargas. Objetivos para a aula de hoje. Nós vamos entender o que foi o queremismo, isso. E ainda vamos entender o fim do primeiro governo do Getúlio Vargas. Ainda na aula de hoje, vamos analisar a Constituição de 1946, principalmente as novidades. A gente não vai falar sobre toda ela, mas o que ela trouxe em novidades em relação ao governo de antes, o Estado Novo do Getúlio Vargas. E ainda vamos estudar o período do governo do presidente Eurico Dutra. O Dutra como presidente do Brasil, nós vamos estudar um pouquinho desse período do governo dele, que coincide com Guerra Fria, que a gente estava estudando até agora. Então, vamos falar de história do Brasil. Lembra de tudo que a gente falou antes? Não lembra? Ah, que triste. Tudo bem. Professor Marlon te salva. Vamos relembrar o que você viu em aulas de História do Brasil anteriores. Você viu que o Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil com um golpe lá em 1930. Ele perdeu a eleição para o Júlio Prestes, deu um golpe, ajuda dos tenentistas, lembra? Isso. O Getúlio Vargas desenvolveu uma política populista, conhecida como trabalhismo. A gente falou bastante disso. Ainda, você viu que em 1937, o Getúlio Vargas deu um novo golpe, criando um governo ditatorial que ele chamou de Estado Novo e que durou até 1945. Ditadura no Brasil, comandada por Vargas. E você viu ainda que a Guerra Fria envolveu Estados Unidos e União Soviética. Sim, então esse período de história do Brasil está dentro da Guerra Fria, então tem tudo a ver, envolve, é legal relembrar. Ok? Deu uma refrescada na memória, ajudou um pouquinho mais? Começando nossa aula, vamos parar de falar de política e vamos falar de futebol. Você já ouviu falar em Maracanaço? Dê uma olhada nessa foto do lado esquerdo embaixo. Você tem um atacante chutando e o goleiro tentando defender a bola, mas gol. Essa foto mostra o exato momento do gol de empate do uruguaio Schiaffino
na final da Copa do Mundo de 1950, que foi disputada no Maracanã, essa final. A Copa do Mundo foi disputada no Brasil em 1950. A final no Maracanã reuniu perto de 200 mil pessoas dentro do estádio acompanhando o jogo. O Brasil jogava pelo empate. O Brasil iria ser campeão do mundo de futebol. O Brasil fez 1-0 no jogo. E aí tá a foto do gol de empate do Uruguai, do Schiaffino. E por que Maracanaço? Porque foi um tropeço muito grande do Brasil dentro do Maracanã. Alguns minutos depois desse gol, Didia, outro atacante uruguaio, fez 2-1 para o Uruguai e o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950. Mas, tirando esse fato triste da história do futebol brasileiro, essa Copa do Mundo marca algo em que o Brasil estava se mostrando para o mundo. Então começa uma ideia de mostrar o Brasil para o mundo. E a Copa do Mundo de 1950 vem exatamente nisso, uma propaganda do Brasil para o mundo todo. Vamos incluir o Brasil no cenário mundial. Nas próximas aulas, você vai ver que a gente vai falar sobre essa história do Brasil aí, entre 1946 até 1964. E nesses 18 anos, o Brasil teve uma política chamada de desenvolvimentista, permeando todos os governos. Então, uma ideia de tentar desenvolver o Brasil, tornar o Brasil rico. Lembre-se que essa política já havia começado lá com o Getúlio no primeiro governo. Então, a Copa do Mundo de 50 está no início desse programa brasileiro de se mostrar para o mundo. E o Brasil, então, sede da Copa do Mundo de 50. Maracanaço. Quem gosta de futebol, dê uma pesquisada depois. A história dessa Copa é bem legal. A primeira Copa do Mundo disputada no Brasil. O Brasil, então, foi vice-campeão. Continuando. Tá, vamos voltar a falar da história do Brasil e deixar o futebol um pouquinho de lado. Ei! Então vamos falar sobre o final do governo do GG, do Getúlio, nosso parceiro. O Brasil lutava a Segunda Guerra Mundial, e você lembra disso, ao lado dos aliados. Mas o Estado Novo tinha características ditatoriais, parecidas com o Eixo. E o Brasil então lutava ao lado dos aliados contra o Eixo. Então, existe uma contradição aí. O Brasil lutando contra o Eixo, mas com um governo muito parecido com algumas características ditatoriais dos países do Eixo. Contradição. Havia pressão no Brasil pelo fim da ditadura do Vargas. Desde antes do final da guerra, já havia uma pressão. Como podemos lutar por democracia se temos uma ditadura no Brasil? Então, uma pressão para que o Vargas deixasse o poder. Ainda, em abril de 45, o Vargas, sinalizando uma negociação democrática, deu anistia, perdão aos presos políticos e libertou vários presos políticos. Um mês depois, em maio de 45, mais uma amostra de que o Vargas era democrático. Ele anunciou as eleições presidenciais para o dia 2 de dezembro de 45 e ainda com um anúncio a mais. Ele, Getúlio, não seria candidato a presidente. Então, democracia. Ainda, ele anunciou a extinção do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, lembra? Censura e propaganda do governo. E ainda a volta dos partidos políticos que estavam proibidos no Brasil. Então Vargas sinalizou com atitudes democráticas aí em maio de 45. A eleição seria em dezembro de 1945 e os brasileiros voltariam a votar para presidente. Mas entra em cena o queremismo. Escreve no teu caderno, queremismo. O que é isso? É um movimento popular que pedia a permanência do Getúlio Vargas na presidência. Então, pessoas iam para as ruas pedindo. E o nome queremismo vem exatamente da expressão da frase. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremismo. Queremos Getúlio. Em muitas cidades do Brasil, pessoas iam para as ruas pedindo a permanência do Getúlio na presidência por mais tempo. Mas, em 29 de outubro de 45, o Getúlio foi forçado pelos militares a renunciar. Havia um medo
entre a elite política brasileira, entre os altos militares, de que o Getúlio poderia dar um novo golpe, como ele já havia feito. Lembra que o Getúlio é bem especialista nisso. Então, por causa desse medo, antecipando qualquer ação dele, os militares chegaram para ele em 29 de outubro e falaram: Getúlio, falta aí pouco mais de um mês para a eleição, rua, sai, deixe a cadeira presidencial, vamos ter eleições tranquilas e democráticas e você sai um pouquinho da presidência. Então ele foi forçado a renunciar. E então o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu a presidência do Brasil até a posse do novo presidente que seria eleito. Então o Getúlio terminou o governo dele renunciando a pedido dos militares em 29 de outubro de 45. 15 anos de governo Getúlio. 1930 até 45, o primeiro, porque ele voltará. Guarde essa frase para uma próxima aula, hein? Ele voltará. Continuando então, aqui você tem uma imagem que mostra esse queremismo. Esse queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então você tem cartazes das pessoas: queremos Getúlio. E esse é um comício feito no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 1945. Antes do Getúlio sair do poder, o movimento queremista aí na capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro. As eleições de 45, como elas aconteceram então sem o Getúlio? Foram candidatos o brigadeiro Eduardo Gomes, criança. Lembra do Eduardo Gomes? A gente já falou dele? Lá no comecinho dessas aulas, naquela revolta dos 18 do Forte, ele foi um dos 2 que sobreviveu, junto com o Siqueira Campos. Tá ele aí, candidato a presidente do Brasil. Aquela revolta que foi lá em 1922. Então tá ele aí, 23 anos depois, candidato a presidente. Ele estava pela UDN, União Democrática Nacional, partido de oposição ao Vargas, às ideias do Vargas. Ainda era candidato o general Eurico Dutra, pela coligação aí PTB-PSD, e o Dutra tinha sido ministro da guerra do Vargas. Então, ministro do Getúlio Vargas. E um terceiro candidato, Iedo Fiuza, do Partido Comunista do Brasil, o PCB. E aí, o Eurico Dutra venceu a eleição para surpresa geral. Muitos esperavam a vitória do Eduardo Gomes, o Dutra venceu. Porque nos últimos dias, o Vargas passou a pedir votos para o Dutra e aí conseguiu ajudar a virar a eleição. O Getúlio Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Saiu da presidência e passou a ser senador pelo Rio Grande do Sul. Depois de tudo isso, tem uma tarefa para você aí. Em 22 de agosto de 42, o Brasil declarou guerra ao eixo, lutando a Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Qual a contradição entre o governo de Vargas e a luta do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Qual é o problema aí, a contradição?
Qual a contradição? Você começa pensando pelo governo. O Brasil vivia o Estado Novo na Segunda Guerra Mundial. Então, um governo de ditadura. O Estado Novo era uma ditadura com muitas semelhanças com os governos fascistas da Europa. Os aliados justificavam que estavam na guerra lutando pela democracia. Portanto, o Brasil apoiava uma luta por democracia, mas vivia uma ditadura. Tá aí a contradição, então. O Estado Novo era uma ditadura e apoiava uma luta por democracia. E como foi, então, esse período pós-Getúlio, após a saída do Getúlio Vargas, entre 46 e 64, diferentes propostas se alternaram no poder no Brasil. A proposta nacionalista e a proposta liberal. Nacionalista e liberal. A proposta nacionalista defendia uma independência na Guerra Fria. Nem apoio aos Estados Unidos, nem à União Soviética, um caminho próprio. Defendia ainda a interferência do Estado na economia. O governo deveria atuar na economia, principalmente com empresas estatais. E defendia o controle dos investimentos estrangeiros no Brasil. O Brasil deveria controlar empresas estrangeiras que investissem no Brasil não poderiam mandar todo esse dinheiro para o exterior. Ele deveria continuar sendo investido no Brasil. Uma proposta nacionalista. E a proposta liberal defendia alinhamento aos Estados Unidos, dentro da Guerra Fria. Alinhamento aos Estados Unidos. A proposta liberal defendia que não deveria haver interferência do Estado na economia. O mercado deveria se autorregular. O governo não tem que interferir na economia, só o essencial. E ainda defendia liberdade para investimentos estrangeiros no Brasil. Empresas estrangeiras instaladas no Brasil ficariam à vontade com remessas de lucros para o exterior, dinheiro, tudo isso. Então, essas duas propostas existiram em momentos alternados desse período do Brasil, entre o governo do Getúlio e a ditadura militar de 64. Então você tem essa alternância dessas propostas aí. Você vai ver isso muito durante as aulas. Ganhou força no Brasil, nesse período, a ideia do Brasil moderno. A famosa expressão anos dourados que marcou os anos 50. Então, um país moderno. Lembre, a Copa do Mundo de 50 abre esse Brasil moderno dos anos dourados em diante. A Bossa Nova, um novo estilo musical brasileiro que começou a ganhar o mundo. Lembre-se aí de Garota de Ipanema e de várias outras músicas aí. Ainda, a chegada da televisão em setembro de 1950 marca essa mudança. A modernidade está presente no Brasil. O bicampeonato mundial de futebol. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil. Mas o Brasil venceu a Copa do Mundo de 58, disputada na Suécia, e a Copa do Mundo de 62, disputada no Chile, com jogadores brilhantes, como Didi, Pelé, Garrincha, vários jogadores que você já ouviu falar. Então, o Brasil era destaque mundial até no futebol. Mesmo perdendo uma Copa do Mundo, ganhou depois outras duas nesse período. E claro, você tem ainda nesse período, entre 46 e 64, a construção de Brasília, a cidade que colocaria o Brasil na modernidade definitiva. Então, repara que é um período de muitas mudanças, de muitos acontecimentos. A gente não vai falar sobre tudo isso hoje. Calma! São nas próximas aulas você vai perceber tudo isso acontecendo. Aqui você tem algumas imagens que marcam esse período, entre 46 e 64. Você tem aqui o Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, o presidente aí que levou à frente o projeto da construção de Brasília. Você tem aqui do lado direito o músico João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova, esse ritmo brasileiro. Ainda aqui do ladinho direito da tua tela, você tem o Bellini, que era o capitão do Brasil na Copa do Mundo de 58. O Bellini foi o primeiro a fazer o famoso gesto no futebol de levantar a taça quando o capitão recebe, porque várias pessoas queriam fotografar, então ele levantou a taça. Ele foi o primeiro a fazer esse gesto. Ainda, você tem aqui do lado esquerdo o Pelé na Copa do Mundo de 58, na final, então a disputa ali do Pelé. Então, imagens que marcaram o Brasil nesse
período aí todo, principalmente ligado ao futebol e esse orgulho brasileiro sendo estampado também no futebol. Mostrava que o Brasil estava no caminho do progresso, da modernidade, desse novo mundo então. Sobre isso, tem tarefa. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, considerado nacionalista, lembra Getúlio nacionalista. Alguns elementos já haviam sido caracterizados como símbolos brasileiros, como na música, esporte e cultura popular. Quais foram esses símbolos aí? Símbolos nacionais durante o governo Getúlio Vargas. Lembra deles? A gente falou dele nas aulas. Por isso a ideia é de relembrar para você. A gente falou de novos símbolos da modernidade e o que havia no governo Vargas. A ideia da identificação da música com o samba.
Lembre-se, o samba, ritmo genuinamente brasileiro, então levado à frente, incentivado pelo governo Vargas. No esporte, a capoeira como o esporte criado no Brasil, incentivado no governo Vargas. E ainda, na cultura popular, o carnaval, principalmente o carnaval das escolas de samba, que passou a divulgar a história do Brasil com acesso à população. Então, samba, capoeira e carnaval, os grandes símbolos aí da cultura brasileira durante o governo do Getúlio Vargas, anos 30 e 40. Continuando, saiu Vargas, acabou o Estado Novo. Constituição de 1946, marcando um novo período político do Brasil. Essa Constituição trouxe algumas novidades, olha aí. Ela foi promulgada no dia 18 de setembro de 46, ou seja, aprovada pelos deputados constituintes e passou a valer. Defendia liberdade? Defendia não, tinha como lei liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Então as pessoas eram livres para expressar pensamentos, opiniões e se associarem, terem amigos como quiserem ser, sem ter que dar satisfações ao governo sobre isso. Ainda, a autonomia dos três poderes. Lembra que na ditadura do Vargas, ele mandava. A ideia agora, legislativo, executivo e judiciário, tem autonomia entre si para agir. Os três integram um único governo e tem uma autonomia entre si. Ainda, voto obrigatório a todos os brasileiros maiores de 18 anos, menos analfabetos, soldados e cabos, essas posições mais baixas do exército e os analfabetos. A lei antes dizia que o voto era para os maiores de 21. Lembra que o voto feminino só entrou com o Vargas lá em 1932 com o Código Eleitoral. Agora em 46, todos os brasileiros com mais de 18 anos, menos analfabetos, menos os cabos e os soldados, e o voto permaneceu secreto, como já havia sido colocado no Código Eleitoral de 32, que você já estudou. E por último, foi garantido ao trabalhador o direito de greve, menos em setores essenciais, saúde, segurança, mas foi garantido. Pode fazer greve, o que era proibido no governo do Estado Novo. Então aqui do seu lado direito, o presidente do Brasil, eleito em 1945 e que assumiu dia 31 de janeiro de 46, Eurico Gaspar Dutra. Tá ele aí do lado direito. Ele abandonou as políticas de incentivo do Vargas e adotou o liberalismo. Lembra que a gente falou? Então ele abandonou aquelas políticas de incentivos estatais do Vargas e adotou, no início do governo, o liberalismo. Como consequência, alinhamento aos Estados Unidos na Guerra Fria. E, claro, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. O Brasil passou a seguir as determinações dos Estados Unidos e rompeu relações democráticas com a União Soviética do bloco socialista. Ainda a cassação, claro, por consequência, do Partido Comunista do Brasil, lá em 1948, e dos políticos eleitos pelo Partido Comunista. Como o Brasil, então, seguia a ideia capitalista dos Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, caçou os políticos e o Partido Comunista do Brasil. Então, começou assim o governo do Dutra. Continua. Durante o governo dele, as importações foram liberadas. O Brasil poderia importar mercadorias tranquilamente, claro, principalmente de onde? Estados Unidos. Olha a foto à direita aí mais uma vez. Você tem o Dutra e do lado mais à direita aí da sua imagem, o Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. Então, ambos em 1949, em maio de 1949, nos Estados Unidos. O Eurico Dutra, então, fez uma visita oficial aos Estados Unidos e foi recebido pelo Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. Então, esse alinhamento do Brasil aos Estados Unidos na Guerra Fria. Continua. O Dutra esperava grandes investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas esses investimentos não vieram do tanto que ele esperava. Então o Brasil comprou muitas mercadorias dos Estados Unidos, esperando investimentos aqui em troca, e esses investimentos não vieram. Então, como resultado, grave crise econômica, com balança comercial muito desfavorável. O Brasil passou a comprar mais do que vendia,
porque as importações liberadas com baixos impostos de importação, o Brasil importava muito e exportava pouco. Então você tem nesse meio tempo aí empresas americanas boicotando o café do Brasil e outros cenários. Então, há esse problema, balança comercial desfavorável e uma crise econômica no governo do Dutra. Antes da gente continuar, até agora, mais um exercício para você. Eurico Dutra assumiu a presidência em 31 de janeiro de 46. Ele foi o 16º presidente do Brasil. Exatamente no contexto mundial que marcava o início da Guerra Fria. Lembra que você já viu isso nas aulas. A. Qual foi a posição do governo do Brasil, do Dutra, em relação à Guerra Fria? B. O que o governo do Brasil esperava em troca dessa posição assumida? Responde aí.
Qual a posição do Brasil no início da Guerra Fria? Fácil. Alinhamento com os Estados Unidos, no bloco capitalista. E, por consequência, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. B. O que o governo do Brasil esperava em troca dessa posição de alinhamento com os Estados Unidos? Grandes investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas esses investimentos não vieram do tamanho que o governo esperava, gerando uma crise econômica no Brasil por excesso de importação. Continuando, para tentar ajustar, arrumar a economia, arrumar o país, o governo do Dutra criou o Plano SALT. Plano SALT. É um plano de metas de investimento. SALT vem exatamente da sigla Saúde, Alimentação, Transportes e Energia. A ideia era o governo fazer investimentos nesses setores. Saúde, alimentação, transportes e energia. Repara que é um início de abandono da ideia do liberalismo. O governo ia incentivar investimentos nessas áreas. Restringiu a entrada de produtos estrangeiros, restringiu a importação para tentar equilibrar a balança comercial. Ainda, o objetivo era, de tudo isso, estimular a produção interna, a produção industrial brasileira, equilibrando a balança comercial e ainda conter a inflação. Então, diminuir esse aumento, essa elevação dos preços dos produtos. A ideia era corrigir a economia com esse plano de investimentos. Como esse plano foi aprovado mais para o final do governo do Dutra, pouco disso realmente foi feito. Na área de transportes, fez a rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Ele asfaltou ela, determinou como ela é até hoje, e essa rodovia tem um nome. É a Via Dutra, ou Rodovia Presidente Dutra. É a principal via de ligação terrestre do Brasil entre São Paulo e Rio de Janeiro. BR-116, que aí nesse trecho ganha o nome de Rodovia Presidente Dutra, ou Via Dutra. Ok? Tentativa então de abandonar o liberalismo e vir para investimentos do governo para corrigir a economia. Tem tarefa. Entre idas e vindas, liberalismo, nacionalismo, como foi a atuação do governo Eurico Dutra na economia? Vai!
No campo econômico, como que o Dutra iniciou seu governo? Lembra? Adotou o liberalismo econômico, alinhamento aos Estados Unidos na Guerra Fria. As importações foram liberadas e esse alinhamento, essas importações liberadas geraram crise econômica no Brasil e uma balança comercial desfavorável. O Brasil comprava mais do que vendia. Na metade final do governo, para tentar corrigir essa situação, o que o Dutra passou a fazer? O Plano SALT, lançamento desse programa de investimentos em saúde, alimentação, transportes e energia, em 1948, tentando fortalecer investimentos públicos nessas áreas. Ação do governo. Então, ele começou a abandonar o liberalismo na fase final do seu governo. Ele restringiu a entrada de produtos estrangeiros para estimular essa produção brasileira, produção industrial brasileira. Uma tentativa de correção. Então, é marcado por idas e vindas, um alinhamento ao liberalismo no começo e depois ele começou a abandonar esse liberalismo com investimentos do governo. Ok? Governo Dutra, na aula de hoje, presidente entre 1946 e janeiro de 1951, na aula de hoje. E você viu que o primeiro governo do Getúlio Vargas acabou no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, aquela contradição, ditadura lutando por democracia. O Eurico Dutra, que tinha sido ministro da Guerra do Vargas, foi eleito presidente em dezembro de 1945 e assumiu em janeiro de 46. Ainda, o governo do Eurico Dutra foi marcado pelo alinhamento aos Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, marcado pela crise econômica e pela tentativa de investimentos públicos, chamado Plano SALT. Primeiro o liberalismo, depois uma ideia de investimentos do governo. Ok? Governo do Dutra, alinhamento do Brasil aos Estados Unidos depois da saída do Vargas. Galera, a gente volta na nossa próxima aula e na próxima aula, já que voltamos, ele voltará. Dica para a nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!